Olá, uma ótima noite para você aí de casa, tudo bem? Está no ar o Aparecida Debate para que você se informe e forme a sua opinião. Renato, boa noite, tudo bem? Boa noite, Eduardo, boa noite também para você aí de casa que nos acompanha. E hoje o programa coloca em discussão um tema que tem dividido opiniões na sociedade brasileira nos últimos anos. Afinal, o Supremo Tribunal Federal, o órgão máximo do Poder Judiciário, extrapola ou não em suas funções e atribuições constitucionais? Conforme está definido no artigo 102 da Constituição Federal de 1988, compete à Suprema Corte aqui no Brasil o respeito e o devido cumprimento das leis. O mesmo artigo diz que o STF deve ser composto por 11 ministros escolhidos dentre cidadãos com mais de 35 e menos de 75 anos de idade, de notável saber jurídico e reputação ilibada. Mas julgamentos e decisões recentes do Supremo Tribunal Federal envolvendo temas polêmicos têm levado a uma série de debates sobre a sua finalidade e competência. E no Aparecido Debate de hoje, vamos abrir essa discussão com a participação de dois convidados, os deputados federais Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina, e Nilton Tato, do PT de São Paulo. Estão aqui com a gente via internet. Deputados, muito obrigado pela presença com a gente aqui no canal de Nossa Senhora. Boa noite, eu que agradeço o convite, obrigado pela participação, deputado Tato, espero que seja bem profícuo esse nosso bate-papo. Deputado Nilton, boa noite. Boa noite, Renato, boa noite, Eduardo, e boa noite, deputado Gilson Marques, e obrigado pela oportunidade e mandar um abraço aqui para todos os telespectadores da Rádio Aparecida, da TV Aparecida. Bom, e a primeira pergunta que eu começo com vocês é: o STF excede em suas atribuições constitucionais? Deputado Gilson Marques, primeiro, por favor. Bom, na verdade, existe uma percepção que não é só minha, de que, evidentemente, o STF sim está extrapolando as suas atribuições constitucionais, porque nós temos um direito positivado. As leis, elas devem ser interpretadas no caso concreto e processadas dando o bem da vida em discussão para alguma das partes que está na discussão dentro de um processo. Essa deveria ser a regra geral. Isso é um conceito de justiça, decidir quem dentro de uma discussão tem a razão. O problema é que o STF avançou em muito e paulatinamente essa atribuição constitucional. E pior do que isso, os próprios ministros, eles vão na rede social, vão na imprensa, dão entrevistas falando sobre temas dos autos, quando a regra deveria falar somente nos autos. Então, se politizou tanto as reações, as motivações dos próprios juízes, externa dos autos, em relações também não direcionadas somente às partes. Então, são inúmeras situações, por exemplo, definir que o aborto ele pode ser descriminalizado até a 12ª semana, a quantidade de drogas para se caracterizar o crime de tráfico, o marco temporal, que deveria ser de 88 ou não, ou então a relativização da palavra quaisquer. Se pegar o Aurélio lá, você vai dizer que quaisquer é qualquer uma. E o artigo 53 lá diz que a imunidade parlamentar alcança quaisquer palavras, votos e expressões de um parlamentar. Então, a partir do momento em que o STF ele não está restrito à lei, à literalidade da norma, ele avança sobre casos que não interferem somente duas pessoas e ainda podem falar extra-autos, me parece óbvio que se extrapolou em muito a atribuição somente do STF, avançando inúmeras vezes tanto no legislativo e também como no executivo, como foi no caso da derrubada do indulto do Daniel Silveira, onde se disse que não tem validade, ou até mesmo o decreto das armas feito pelo executivo anterior. E aqui eu estou falando de uma forma muito tranquila, porque eu não estou dizendo se eu concordo ou não com a decisão.
independente se concorda ou não com a decisão, cabe ao judiciário respeitar a lei. Se a lei está errada e depende de uma mudança, essa mudança precisa ser feita lá no legislativo e não através de um julgado de um juiz de uma Suprema Corte. Deputado Tato, boa noite. A opinião do senhor, por favor. Eu discordo de parte do que o nobre colega deputado Gilson Marques defendeu aí. Eu acho que o STF vem tendo um papel importante como guardião da própria Constituição. Primeiro, porque ele citou um exemplo aqui, e é bom, inclusive, para quem está acompanhando a gente, quando se trabalha com exemplos concretos. Ele falou, por exemplo, do marco temporal. Evidentemente, o Congresso Nacional aprovou uma lei com a tese do marco temporal. Para quem está acompanhando, é a tese de que só tem direito ao seu território os povos indígenas que estavam em cima do seu território no dia da promulgação da Constituição atual, dia 5 de outubro de 1988. Tá? Na Constituição, assegura que os povos indígenas, por exemplo, têm o seu direito ao território como direito originário e que o território é fundamental para a própria sobrevivência, para a existência daquelas comunidades indígenas, daqueles povos indígenas. Portanto, podemos classificar aí como uma cláusula pétrea. Este é um tipo de caso que não é uma mudança na legislação, mesmo do ponto de vista da emenda constitucional, poderia fazer uma alteração dessa, porque você precisaria, talvez, de um processo constituinte. A vontade do povo está expressada naquele momento que se construiu a Constituição, e você tem cláusulas que estão colocadas ali naquela Constituição que o Supremo Tribunal Federal tem que dar guarida, tem que assegurar de que outros poderes, tanto o executivo como o legislativo, não passem por cima da vontade popular, da vontade do povo expressado pelos deputados constituintes. Então, pegando os exemplos que o próprio deputado Gilson Marques colocou aí, tá? Então isso ficou claro, que o STF vem trabalhando para garantir, entendeu, que a vontade do povo expressada na própria Carta Magna da Constituição seja assegurada. Então não é um momento político de determinada força política tem poder maior, tanto no Executivo como no Legislativo, que possa fazer qualquer mudança, e por isso que é importante que o Supremo Tribunal Federal seja valorizado naquilo que compete a ele como guardião da Constituição, e aí é um exemplo claro que o próprio deputado Gilson citou, e que o Supremo vem cumprindo o seu papel. Podia citar outros aqui, tá? O papel desempenhado, entendeu, pelo próprio Supremo Tribunal Federal no processo eleitoral, onde, né, ele teve um papel exemplar de garantir de que o processo eleitoral fosse limpo, fosse democrático, né? E, portanto, depois, na sequência, quando o povo brasileiro definiu nas eleições que tal candidato ganhasse a eleição, teve uma tentativa de um golpe, e o STF teve um papel importante de assegurar aquilo que a Constituição garante, que é a eleição e o mandato, né, e a posse daquilo que foi expressado pela vontade do povo brasileiro. Por isso, as críticas que se faz ao STF é justamente porque o STF não está dando ouvido para determinada força política em determinado momento que quer fazer com que a Constituição ou mesmo o Judiciário se molde ao interesse daquele momento. Deputado Gilson Marques, o senhor até pode comentar essa declaração do deputado Tato, mas antes eu queria só colocar mais uma questão para a gente poder debater aqui no programa desta noite, né? Recentemente, o Congresso Nacional começou a debater um conjunto de projetos, é um pacote, muitos intitularam até anti-STF, enfim, se dá a denominação diferente por cada canal de comunicação, mas seriam medidas para limitar os poderes do Supremo Tribunal Federal, se eu posso dizer assim resumidamente, né? O senhor foi relator de um desses projetos.
Aí também não haveria uma interferência do Congresso contra o STF, sendo que o STF está sendo criticado justamente por interferir na competência do Congresso? Certo. Vamos lá. Primeiro, comentar os dizeres do deputado Tato. E é justamente o que eu tentei explicar anteriormente. O deputado Tato, ele argumenta e fundamenta a concordância com uma decisão do STF. O meu problema não é concordar ou não com uma decisão do STF, é a discordância de que o STF possa decidir sobre determinadas matérias, ainda que eu concorde com elas. Por exemplo, o STF equiparou o crime de homofobia ao crime de racismo. Eu concordo que alguém que comete homofobia deve ser punido. Eu concordo que a regra do direito penal deveria prever isso. Eu concordo, porém eu discordo que as regras da vida em sociedade devam ser tomadas pelo STF. Ainda que eu concorde com a decisão do STF, nós temos um poder legislativo que custa 13 bilhões de reais, que é pago justamente para determinar as regras da sociedade. E não o Supremo Tribunal Federal ou qualquer juiz, ainda que a decisão em determinado momento eu concorde com ela. E esse é o problema. O deputado Tato utilizou a expressão "a vontade do povo". Ora, para quem defende a democracia, vontade do povo é aquela advinda das leis aprovadas no Congresso Nacional através dos seus representantes eleitos pelo povo. Democracia, ela exige uma eleição onde o seu representante é escolhido e esses representantes escolhidos delimitam as regras da sociedade. Se você tem alguém não eleito, que não é o legislador, que dita as regras da sociedade, independente do legislativo, você não tem a vontade do povo. Você não tem uma democracia. E isso não sou eu que estou falando. É qualquer livro onde explica como funciona um sistema democrático. É a vontade popular. É isso. E existe um outro fator que é muito importante, que talvez é o calcanhar de Aquiles de todos os brasileiros. Falta-nos segurança jurídica. Porque se eu não tenho a confiança de que a literalidade da lei ela vai ser respeitada pela Suprema Corte, qual vai ser a confiança dos investidores, dos trabalhadores, nas relações contratuais, de fazer qualquer tipo de negócio ou investimento, se aquela lei ou aquele contrato ele não vai ser respeitado? Qual é a confiança de um parlamentar ir na tribuna e falar o que ele pensa, se a palavra quaisquer é interpretada de forma irrestrita, sendo que o dicionário Aurélio, então, está errado, porque quaisquer não significa mais qualquer uma. Isso pode ser relativizado. Como eu posso ter segurança jurídica, inclusive num sistema eleitoral, quando o Tribunal Superior Eleitoral, ele pode, através de uma legislação criada por ele, de um regulamento, fazer diversos parâmetros regulamentares das redes sociais, por exemplo. O que o Congresso Nacional decidiu conscientemente não regular, que é o PL 2630. Foi levado à votação, foi retirada de pauta e não foi aprovado. Não decidir, não regular, também é uma decisão. Caso contrário, nós teríamos todas as inúmeras relações da vida, do futuro, algum tipo de regulação de forma obrigatória. Pelo contrário, a Constituição, ela determina que o nosso sistema é o livre mercado, livre comércio. O desenvolvimento do trabalho ele deve ser livre e a lei, e principalmente os crimes, eles são típicos. Precisa estar escrito.
E aquilo que está escrito, ele precisa ser respeitado. E a sensação de desrespeito pelo próprio judiciário, por boa parte da sociedade, é muito ruim, porque traz uma série de consequências econômicas que, infelizmente, traz consequências sociais também. Porque, queiram ou não, saúde, segurança, educação se compra com dinheiro. E aí nós temos um Estado grande que consome metade de todos os recursos da sociedade, prometendo entregar tudo e não entrega praticamente nada. E aí qual que é o intuito desse pacote que equivocadamente se falou anti-STF? Na verdade, o pacote ele é mais pró-STF do que anti. Por quê? Porque quem abraça muito aperta pouco. Todo esse pacote ele restringe o poder e a atribuição do STF de uma maneira ainda mais clara. Ou seja, dentro daquelas linhas e daqueles parâmetros, e por isso o STF ele poderia se dedicar muito e de forma mais rápida a essas atribuições do que ficar se preocupando em outras coisas. O segundo ponto, existe um projeto em específico que ele limita as decisões monocráticas. Ora, se ele limita as decisões monocráticas, ele aumenta o poder do STF. Por quê? Porque ele privilegia as decisões colegiadas. Se privilegia as decisões colegiadas, você está aumentando o poder do STF, não reduzindo. Você está reduzindo o poder de um ministro em específico, o que, obviamente, isso é um risco. No legislativo, ninguém toma a decisão de forma individual. O deputado Tato tem uma opinião e eu tenho uma outra opinião, nem a minha e nem a dele vai passar a valer de hoje para amanhã. Nós temos uma decisão dentro de uma comissão ou dentro de um plenário. Essa que é uma verdadeira democracia. Nós vamos a Brasília e 513 deputados para definirem algumas coisas. Porque no STF, que são somente 11, um deles toma a decisão sozinho. E mais do que isso, esse projeto em específico, ele não desautoriza as decisões monocráticas. Ele somente diz de que essas decisões monocráticas possam ser tomadas em tal circunstância e, num prazo, se eu não me engano, de 30 dias, tem que ser levada a colegiado, para não correr o risco dela ficar lá hibernando pelo prazo de 5 anos, somente com uma decisão monocrática, e ainda depois de 5 anos, o próprio STF reconhecer que aquela decisão STF monocrática, ela era equivocada. Então, nós precisamos arrumar isso. Outra coisa, um outro projeto desse pacote, limitar as decisões do STF nas ações diretas de preceito constitucional ou de lacuna de qualquer tipo de norma. Ou seja, o STF ele só poderia decidir sobre eventual lacuna de norma nesse tipo de ação se o Congresso Nacional não deliberou sobre a mesma matéria. Se nos últimos 5 anos o Congresso não tramitou essa matéria, porque não faz nenhum sentido o STF julgar um processo que está em trâmite no Legislativo nos últimos 5 anos. Eventualmente, aquela decisão de não decidir é uma decisão também consciente do Congresso Nacional. E com relação à crítica de que estaria o Legislativo interferindo no STF, essa é uma crítica que não faz sentido algum, porque as regras todas envolvendo qualquer país democrático, ela vem do Legislativo. Tanto que as regras existentes da própria Constituição, dizendo como vai ser a separação dos poderes, que são 11 ministros, quais são as atribuições, elas são feitas pelo Legislativo, pelo Constituinte originário, e depois deveriam sempre ser melhoradas pelo Legislativo derivado. Ou seja, dizer que o Legislativo não pode alterar nenhuma função do Supremo ou função do Executivo, nós estaríamos negando a possibilidade de qualquer tipo de melhoramento. Ou assumindo a ideia absurda de que o STF, o Executivo ou qualquer órgão não precisam ser alterados e melhorados nunca porque eles são perfeitos, o que é um grande absurdo.
Deputado Nilton, por favor, suas considerações, então, sobre esse pacote, né, aprovado recentemente na Comissão de Constituição e Justiça, discutido lá. Eu primeiro quero aqui, como o deputado citou aqui o exemplo de homofobia equivalente ao racismo, uma decisão, e acho que ele pegou um bom exemplo aí. Então, para quem está acompanhando a gente, imagina se os deputados e senadores aprovem um projeto de lei, que depois seja, inclusive, pode ser até sancionado pelo presidente da República, e, de repente, pessoas devam ser trancafiadas ou até exterminadas pela sua orientação sexual. Tá? Então, se a gente tem claramente definido lá, e nós precisamos combater permanentemente o racismo, o Brasil quer trabalhar na perspectiva de ser um país que não exista o racismo, apesar dele existir estruturalmente, tá? Quer dizer que o STF não pode, por exemplo, defender aqueles que têm uma orientação sexual diferente. Nós estamos falando da defesa da vida das pessoas. Então, se por acaso o executivo ou o legislativo extrapolar em algo que coloca em risco a vida das pessoas, tá? O STF não pode. A própria Constituição garante que o STF tem que garantir a vida dessas pessoas. Eu estou pegando um exemplo aqui, tá? Porque uma das críticas que faz aí é porque, de repente, o STF falou que crime de homofobia é equivalente ao de racismo. É sim. Porque o que é que nós estamos falando? Nós estamos falando da defesa da pessoa, da defesa do direito humano, da defesa do direito à existência. Então, só pegando muito claramente este exemplo. A outra coisa que eu quero debater por que este projeto de intervenção no STF está lá na CCJ, que agora foi para uma comissão especial? Por que tem uma mobilização para poder dar um freio, por exemplo, nas ações ou nas atitudes ou nas decisões do STF, que vem fazendo como guardião da Constituição, como guardião, inclusive, da própria democracia, que aí não é só o papel dele, é papel nosso do parlamento, é papel do executivo e é papel de qualquer cidadão, tá? Então o STF está fazendo isso, tá? Porque eu pergunto aqui, porque este movimento de querer colocar, entendeu, freios no STF, de enquadrar, de fazer uma mudança para o STF, ela vem no bojo porque o STF atuou firmemente para impedir, tá, que tivesse um golpe no dia 8 de janeiro. Um golpe, né, que todo... Eu pergunto aqui, o STF deveria se calar e deixar acontecer um golpe de Estado violento contra a democracia? É essa a pergunta que eu faço. E aí eu quero emendar, deputado Gilson. Quer dizer que, neste momento, motivado por uma atuação firme em defesa da democracia por parte do STF, por uma democracia firme, né, para conter as fake news, que sabe que é um mal que prejudica a democracia e que, de certa forma, proliferou na campanha eleitoral, como agora também na campanha dos Estados Unidos, e, de certa forma, ela intervém, ela influencia nas eleições. Então, o STF tem que garantir também, no seu momento adequado, a defesa da democracia. Então, não pode a gente querer, neste momento em que o STF tomou atitudes que não interessam a determinados grupos políticos, determinadas forças políticas que quiseram tomar o poder na força, que quiseram dar um golpe, aí apresenta um projeto de lei para mostrar, STF, se vocês continuarem defendendo a democracia, se vocês continuarem intervindo para conter as fake news, né, que influencia e que prejudica a democracia, se vocês continuarem intervindo na defesa do direito fundamental à vida das pessoas, se vocês continuarem intervindo na defesa dos povos indígenas,
né, contra o marco temporal que tira a possibilidade de existência dos povos indígenas, nós vamos fazer um projeto de lei, uma emenda na Constituição para tirar o poder de vocês. É isso que está no debate. Então, quando a gente precisa melhorar o funcionamento, seja do Executivo, seja do papel do Legislativo, seja o papel do Judiciário, nós precisamos fazer com amplo debate na sociedade, com tempo, e não num determinado momento como força, como reação a uma decisão que foi tomada por parte do determinado poder. Porque aí você está fazendo a partir da raiva, a partir do ódio, a partir do momento que você não respeita os processos políticos normais. Mudança na Constituição, naquilo que é cláusula pétrea, você precisa ter um processo de debate amplo na sociedade, um processo constituinte, não é qualquer mudança de temperatura em qualquer momento, se determinada força política tem força para fazer a mudança necessária naquele momento. Assim você não constrói a estabilidade política, jurídica necessária para você desenvolver o país, para você contemplar o conjunto da sociedade no projeto de construção de toda a sociedade, sem deixar ninguém para trás, sem deixar nenhum grupo político para trás, sem deixar minoria para trás. A decisão do povo brasileiro de ter um país democrático, de ter um país que respeite a diversidade étnica, cultural, que seja inclusivo, está lá na Constituição, e o STF faz esse papel. Então, de determinados momentos políticos, de determinada força política, não pode fazer as mudanças que quer fazer naquele momento, porque isso não constrói aquilo que nós queremos construir, que é uma sociedade de paz, uma sociedade que respeita as liberdades individuais, com os limites colocados pela própria lei, pela própria Constituição, daquilo que garante o convívio social. Vocês, por exemplo, do Novo, falam muito na liberdade individual, na liberdade da propriedade privada. A Constituição coloca claramente, eu tenho direito à minha propriedade. Está lá garantido na própria Constituição. Mas a minha propriedade não pode estar acima do interesse social, do interesse da sociedade, do interesse da coletividade. Isso vocês não admitem. E quando o STF atua em defesa do direito da coletividade, do conjunto de interesses da sociedade, aí reclamam porque o meu direito individual foi suprimido. Ele é suprimido quando ele extrapola aquilo que é necessário do ponto de vista do convívio social. Se você quer o seu direito individual no limite, sem limite nenhum, que não vive na sociedade, que vá para outro planeta, que vá viver na Lua. Mas aqui, você precisa, nessa sociedade, nesse país, você precisa respeitar a coletividade. Tem os limites que estão colocados para a sua individualidade. E isso o STF precisa garantir que está colocado expressamente na própria Constituição. Então, não vamos fazer mudança, colocar, mordaça no STF, no afogadilho, no interesse político de momento, porque nos seus interesses não foi atendido pelo STF, que atuou na defesa da democracia, na defesa dos interesses da sociedade e no respeito ao próprio processo eleitoral, que elegeu um presidente, tá? Elegeu um presidente que agora precisa governar e que está governando de acordo com os interesses da própria sociedade brasileira. Deputado, muito obrigado pelas considerações. Eu vou precisar intervir, porque a gente, na verdade, acedeu aqui, mas foi o tempo. Que a gente tinha planejado um determinado tempo para o nosso primeiro bloco do Aparecida Debate, mas para não cortar essa livre discussão, esse livre debate que a gente propôs hoje para falar sobre o Supremo Tribunal Federal, nós deixamos com que vocês dois falassem, mas agora a gente precisa fazer uma pausa para ir para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com essa discussão. Agradeço desde já a compreensão de vocês dois. Estamos de volta com o Aparecida Debate nesta terça-feira, falando sobre o papel constitucional do Supremo Tribunal Federal. E os nossos convidados no programa de hoje são os deputados federais Gilson Max, do Partido Novo de Santa Catarina, e Newton Tato, do PT de São Paulo.
Então vou perguntar para os dois agora, deputados, a gente excedeu um pouquinho, a gente já falou o primeiro bloco, então nós temos um tempo delimitado para esse segundo bloco. Vocês, como participam do parlamento, vão compreender perfeitamente isso. Então nós vamos dar o mesmo tempo para cada um responder a essa questão que a gente vai colocar, em torno de 6 minutos para cada um. E aí eu já vou pedir desculpas antecipadamente se eu tiver que intervir na resposta de um dos dois deputados. Tudo bem? Podemos seguir assim? Havendo a concordância, a gente segue. A pergunta que eu quero fazer é sobre o atual modelo de indicação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. É uma indicação que cabe ao presidente da República e muito se discute sobre isso e muito se questiona sobre isso. Afinal, é uma indicação política? Deveria ser? Não deveria ser? Então eu quero a opinião de vocês dois. Deputado Gilson, o senhor pode começar. Na verdade, eu acho que o sistema de indicação, ele sim precisa ser alterado. Não porque eu não concorde com as indicações, até porque eu não concordo com as indicações do presidente anterior, nem do atual, não é uma questão do nome em específico. O problema é que, como a regra constitucional ela é muito ampla e não tão exigente, ela dá a alternativa de que qualquer indicação ao bel prazer do gestor do momento seja feito. Então, aconteceu o absurdo de ser indicado o próprio advogado, não só uma vez, o próprio ministro, não só uma vez. Então, a regra da impessoalidade que deveria gerir qualquer relação pública, ela já começa a ser afetada, logicamente. O segundo ponto é de que a democracia, em qualquer que seja ela exige uma alternância de poder. O próprio presidente da República pode ser eleito uma vez para 4 anos e reeleito somente uma vez para mais 4 anos. Então, veja só, como que alguém que é indicado a ministro do Supremo Tribunal Federal, ao bel prazer do executivo, seja ele podendo ser até seu amigo, seu advogado, possa ficar nesse cargo que não é elegível até aos seus 75 anos. Então, Zanin, Alexandre de Moraes, Flávio Dino, eles vão ficar, os que são os últimos que foram indicados, vão ficar, sei lá, até 2045, 2055. Então, a expectativa da população, a gente viu agora as eleições nos Estados Unidos, é muito grande na tentativa de alternância de poder. E como é uma democracia, essa alternância de poder ela deveria ser pacífica. O deputado Tato inovou aqui, falou do dia 8 de janeiro, sendo que eu não comentei nada sobre 8 de janeiro, não sei de onde ele tirou essa justificativa, mas não foi de mim. E também aconteceu nos Estados Unidos por ocasião do Capitólio. Então, nós precisamos resgatar a transferência pacífica de poder. O que não aconteceu no histórico recente aqui no Brasil, conforme o próprio Tato, e também nos Estados Unidos. Inclusive, hoje nós temos manifestação lá. Então, você coloca posições de poder, e aqui o STF é uma posição de altíssimo poder, que inclusive pode revisar decisões do presidente da República, revisar decisões e até criar normas no lugar do Congresso Nacional, ficando de uma forma permanente no cargo. Então, a minha crítica é de que isso não é bom para a democracia. Então, o sistema de escolha, como foi feita uma reforma no México, por exemplo, ele precisa ser alterado. Por exemplo, não sei se seja voto, não sei se com voto indireto, mudar os requisitos e as exigências para que se ascenda a esse cargo, ou então, depois que ele assuma, cria-se algum tipo de mandato. Então, é óbvio que esse aperfeiçoamento, ele precisa ser feito. Isso é um anseio da sociedade. E todas essas alterações, elas precisam ser feitas num ambiente democrático, também no Congresso Nacional. Agora, não, nós não queremos discutir isso. Nós achamos que o sistema brasileiro é o
perfeito, que a sociedade está contente e que todos os países que têm algo diferente e funciona estão errados. É essa posição que me causa extrema estranheza. Então, eu gostaria demais de que fosse, assim como tem várias PECs lá para se alterar a Constituição para fazer esses melhoramentos, infelizmente elas não são votadas, justamente por conta da expressão do deputado Tato, que utilizou, forças políticas do momento, infelizmente não querem. E eu sou super a favor de deliberar qualquer tipo de proposta, ainda que ela seja recusada, ainda que eu não concorde. Muitos acham que não, infelizmente. Deputado Nilton, por favor, suas considerações. Não, tem uma coisa que a gente concorda, é que é necessário sempre buscar melhorias e aprimoramento nos processos do STF. Debate como a eficiência, a serenidade no julgamento, o alcance, inclusive, das decisões monocráticas, a democratização do acesso ao Poder Judiciário, ela pode e deve ser estimulado esse debate. O que não pode, e eu vou agora colocar claramente aqui, porque vale, inclusive, debater se tem que ter um determinado mandato, tá? E eu acho que a Constituição está muito clara do porquê que é o Senado, o presidente da República indica e por que o Senado aprova, tá? Como representação popular, né? E falando, inclusive, em nome do povo brasileiro, aprova os ministros, né, do STF. E aí, quando eu falei assim, nós não fazemos uma nova Constituição a todo momento, tá? Então, qualquer país que quer ter estabilidade política, paz social, tá? Ela quer ter uma Constituição que seja de longo tempo. E assim no mundo todo. É assim a experiência da humanidade. E o STF, como papel de guardião dessa Constituição, não pode ter, de repente, ali, a cada 4 anos, você eleger os ministros do STF. Então, você pode até ter um determinado momento, mas sempre garantir de que ele tem um papel diferente de um deputado, de um senador e de um presidente da República, do ponto de vista da União, né? Então, aprimorar os processos do STF, fazer esse debate, aprimorar o processo de escolha, tá? Mas ela não pode ser daquele momento, da força daquele momento, né, como uma reação política em determinado momento, tá? Mas nunca a gente perder de vista que, como guardião da Constituição, e de uma Constituição que você não modifica a todo momento, nós temos uma Constituição nova, talvez a mais, né, longínqua, se a gente for pensar aqui, de 1988. Mas pega o exemplo de muitos outros países democráticos, né, que têm Constituição muito mais antigas, tá? Então, quando a gente tem a lei maior que regula o funcionamento da sociedade, tá, e que todo mundo tem que obedecer, e que não se modifica, né, essa carta magna, essa lei maior a todo momento, e aí os guardiões dessa Constituição, e aí sim são os ministros do STF, tá, não pode ser também modificado a todo momento, como a gente modifica, né, o norte político de uma determinada gestão política de um executivo, ou ao bel prazer das forças da sociedade que compõem a própria composição do Congresso Nacional. Então, por isso, entendeu? Eu concordo, entendeu, com o deputado Gilson, tá, naquilo que a gente precisa debater, aprimorar, mas não se faz esse tipo de mudança no afogadilho, levando em consideração que nós estamos falando, né, da instituição que cuida da Constituição e não é a todo momento que a gente produz uma nova Constituição, tá, para a própria estabilidade e a paz social, né, que todos nós almejamos para o Brasil. Deputado, obrigado. Estamos de volta com a Aparecida Debate, que hoje destaca o papel constitucional do Supremo Tribunal Federal. E os nossos convidados no programa de hoje são os deputados federais Gilson Marques, do Partido Novo de Santa Catarina, e Nilton Tato, do PT de São Paulo. Renato.
Deputados, para a gente encerrar hoje o nosso debate, gostaria de uma avaliação de vocês. Como vocês avaliam hoje a relação entre os três poderes? Existe um equilíbrio ainda ou ele se perdeu um pouco diante de tudo que a gente conversou aqui esta noite? Deputado Gilson Marques. Existe um evidente desequilíbrio. E na medida em que um dos poderes, que é o STF, logicamente pode revisar e criar, conforme eles mesmos dizem, normas que deveriam ser de exclusividade, atribuição privativa do legislativo. Também afetam qualquer tipo de gestão que assim queiram do executivo. Então, existe um balanceamento desproporcional dos três poderes. Quando Montesquieu, lá atrás, sugeriu que deveriam ser três poderes harmônicos e independentes, obviamente isso é num mundo perfeito. E as pessoas às vezes reclamam de que os poderes estão em conflito. Eu, honestamente, eu não vejo tão ruim que os poderes estão em conflito. Na legislatura passada, existia um conflito evidente entre o executivo e o judiciário. Agora, não existe mais esse conflito. Agora nós temos, talvez, um conflito entre o legislativo e o judiciário. Isso é ruim? É claro que o ideal seria a cooperação, mas é melhor o conflito do que o conluio. Quando existe um poder fiscalizando o outro, limitando o outro, se autolimitando e fazendo as suas atribuições dentro de uma tabela fechada, que não dependa de algum tipo de, como se diz, de interpretação estendida, ela é muito que boa, tanto para os poderes como para a sociedade. Quando você tem qualquer um tipo de poder que avança demais sobre a liberdade dos cidadãos e sobre as atribuições de outro poder, nós temos uma posição de governo muito mais próxima do absolutismo. E isso nós estamos, infelizmente, caminhando. Se você vê o executivo hoje, nós tivemos recorde em arrecadação. O que é uma arrecadação? Arrecadação significa que tivemos recorde em retirar o dinheiro das pessoas. E alguns ainda comemoram. Isso é retirada de liberdade. Isso é retirada de recursos. E como bem disse o Tato, eu defendo o direito de propriedade. Eu defendo que as pessoas tenham e possam utilizar dos recursos advindos do seu trabalho e que compram a sua propriedade. Os defensores da propriedade social, como dizem, eles dizem que os outros precisam doar o que têm. Eu gostaria de saber, deputado Tato, qual é a terra ou qual é o apartamento que ele vai ceder para os indígenas? Ou ele só quer que os outros cedam? Essa é uma pergunta que não quer calar. O judiciário, ele precisa julgar os casos concretos. A partir do momento que você tem um judiciário que julga crimes que deveriam ser iniciados em primeira instância, você hoje não tem mais críticas, por exemplo, o deputado Tato sabe disso, que é algo que a população critica muito, foro privilegiado. Hoje, se fizeram uma enquete no Congresso Nacional, se os deputados querem mesmo ter o foro privilegiado, eu tenho certeza que a maioria não vai querer, porque não é mais um privilégio. Hoje, a maioria dos deputados tem medo do STF. E eu não gostaria de viver num país onde os deputados têm medo do Supremo Tribunal Federal. É óbvio que nós gostaríamos do que o Judiciário e o Supremo fosse muito, mas muito trabalhador, e o Judiciário fizesse a busca de ladrões, de assassinos, recuperasse o crédito do Judiciário, o crédito dos credores. Isso não acontece. Nós temos $1 tentado recuperado na Justiça, se recupera 13 centavos. Nós temos 100 mil
mandados de prisão em aberto. É um dos países que menos desvenda crimes. Mas nós temos o quê? Um Supremo Tribunal Federal preocupado em saber o que não é, o que é errado ou falado de mentira politicamente na internet. Sendo isso algo relevante ou não do judiciário, isso deveria ser feito lá em primeira instância, e não 11 ministros. Nós precisamos definir e delimitar atribuições, levando para um tribunal tão importante relações jurídicas realmente muito importantes. E como bem disse o Tato, e eu concordo, é guardar a Constituição Federal. Guardar de que os preceitos que estão lá sejam respeitados. E não julgar um crime e outro em específico, uma fala ou outra em específico. Isso não deveria ser feito. E o Legislativo, deputado, aqui é uma... Oi. Me perdoe, mas eu vou precisar... Deu meu tempo? Então, pois é. Porque senão a gente não consegue... Pode conferir o do deputado Tato um minutinho a mais também. Não, sim, está dentro do tempo, justamente por isso eu peço perdão, mas a gente precisou intervir para dar o mesmo tempo ao deputado Tato também para fazer as suas considerações sobre o tema que foi levantado pelo Renato. Deputado Tato, por favor. Eu avalio como funciona adequadamente, conforme garante a própria Constituição, do respeito e do funcionamento harmônico dos três poderes. Quando você elege um presidente da República em cima do plano de governo, e a gente vem observando isso, nós não vemos, e não vi, dificuldade por parte do Legislativo em aprovar os projetos do presidente Lula para poder fazer valer a vontade do povo brasileiro que elegeu o presidente Lula com um programa de governo. Então, há um respeito por parte do Legislativo ao governo, ao Executivo nesse sentido. Mas quando você vê também que, de repente, o Executivo não dá conta da defesa da vida, eu vou citar aqui um outro exemplo. Então, você tem lá as terras indígenas, que são fundamentais para a sobrevivência dos povos indígenas. E aí você tem invasores lá dentro, tá? Grileiros que invadem o território, colocando em risco a vida. E se o governo vai lá e não atua, o executivo que tem que ir lá e atuar para tirar os invasores, tá? O STF então toma uma decisão que obriga o executivo a fazer isso. Está no papel dele, está no papel dele. Então isso deixa muito claro que é o funcionamento harmônico, cada um do seu papel, tá? E acho que isso tem funcionado bem. Evidentemente que às vezes tem algum, extrapola a coisa a colar, mas não é isso que você faz uma mudança nesse modelo e nesse sistema que a gente tem, que funciona em várias partes do mundo e aqui no Brasil vem funcionando, em especial nesse período democrático depois do golpe militar que a gente teve. Eu queria aqui também responder uma coisa que é fundamental quando o deputado Gilson fala. Eu também defendo a propriedade privada. Mas, Gilson, quando você faz um jogo baixo de saber da minha casa, do meu apartamento, sei lá, da minha propriedade, se eu vou fazer essa doação social, o que eu posso responder e dizer, e eu acho que todo mundo que acompanha a gente concorda, eu, por exemplo, eu sempre pago meus impostos. Eu nunca escamoteei e nunca fiz maracutaia nos meus impostos. E sou daqueles que acham que todo mundo que tem condições de pagar imposto tem que pagar. E que aqueles que recebem muito pouco não deveriam pagar. Aqueles que recebem mais ou menos, pagam mais ou menos. E os mais ricos deveriam pagar mais impostos. Isso é necessário para o convívio na sociedade. Se você tem uma propriedade e você quer achar que, através da sua propriedade, você faz um bem social maior, se você pegar todo o dinheiro, não pagar imposto e investir mais na sua propriedade para gerar mais emprego, você sabe que aquela sua propriedade, ou aquele bem que você está produzindo, ou aquele serviço que você está produzindo, você precisa de gente para comprar. Você precisa funcionar o seu negócio na sociedade. E a sociedade precisa conviver.
A sociedade precisa de infraestrutura, a sociedade precisa de educação, a sociedade precisa de saúde e assim por diante. Ela precisa ter ao funcionamento do conjunto das instituições, dos espaços. Você precisa andar numa rua, você precisa ter iluminação, você precisa ter comunicação. Isso é produto da sociedade. É produto da sociedade. Então, o seu negócio, a sua atividade particular, o seu bem próprio, aquilo que é seu, ele precisa contribuir para o funcionamento da sociedade. Aí, o tamanho disso é que você discute. Mas tudo aquilo que a gente tem de tecnologia avançada, de tudo aquilo que a gente tem de investimento, tudo aquilo que a gente tem de desenvolvimento da própria indústria, da pesquisa, tá, do conhecimento no país, foi fruto de investimento público. Fruto de investimento público. Eu vou pegar um exemplo, né, de um setor que fala muito nessa coisa de que não quer pagar imposto e não quer contribuir. Pegar o setor da agropecuária, determinado ser parte desse setor. Nós temos a principal instituição de pesquisa agropecuária do mundo, a Embrapa. Não tem um centavo de recurso da iniciativa privada. Foi investimento público, dinheiro de imposto do povo brasileiro. E o setor da agropecuária se beneficia de toda a pesquisa e todo o avanço tecnológico que foi feito pela Embrapa. Percebe? Então, não estou falando aqui contra a iniciativa privada. Então, o que querem taxar de que a gente vai... Né? E não é meu apartamento, não é a minha casa, a minha terra que eu vou doar. Entenda isso, Gilson, e vocês, porque toda vez que vai debater sobre a necessidade de aprimorar impostos, de fazer com que os mais ricos paguem mais impostos, que não pagam, você sabe disso. Aliás, tem uma coisa que a gente precisa celebrar muito com o governo do presidente Lula. Há 50 anos se debate uma reforma tributária que é injusta. Os mais pobres pagam mais impostos que os mais ricos. Porque qualquer coisa que você compra, seja de material, seja de serviço, o imposto embutido ali, aquele que ganha um salário mínimo, 2 salários mínimos, paga o mesmo imposto daquele que tem uma renda de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões por mês. Isso é injusto. Deputado, e agora me nós perdoe. conseguimos aprovar uma reforma tributária para poder enfrentar essa injustiça. É Deputado isso que a gente Tato, defende. Deputado Tato, para que a gente possa ser justo também aqui, né, com o nosso programa Aparecida Debate, ao mesmo tempo que foi dado ao deputado Gilson, o deputado Tato também foi dado ao mesmo tempo, a gente precisa, infelizmente, encerrar, porque a gente poderia aqui continuar esse debate que está muito bom e, creio, muito produtivo para quem nos acompanha de casa. Mas, infelizmente, por hoje o nosso tempo terminou. Eu só quero agradecer muito a participação e a contribuição de cada um dos senhores. Muito obrigado, deputado Gilson. Uma boa noite, um bom descanso para o senhor. Eu que agradeço. Obrigado pelo convite. Obrigado, deputado Tato, pela oportunidade. Nós continuamos uma outra hora. Um abraço. Abraço. Obrigado, deputado Tato, Gilson. muito obrigado, viu? Boa noite para o senhor, um bom descanso. Sempre bem-vindo aqui na TV Aparecida. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Renato. Obrigado pelo bom debate, Gilson. Evidentemente, a gente continua lá no Parlamento. Um grande abraço para todos os telespectadores da TV Aparecida. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado aos dois, uma boa noite, uma boa semana. Encerramos assim o Aparecida Debate de hoje. Reveja esse e outros programas no canal da TV Aparecida no YouTube e em nosso Instagram, que é o @jornalismo TV Aparecida. Além das notícias e os bastidores da programação, você pode sugerir temas para debatermos aqui às terças-feiras. Uma boa noite para você e uma ótima semana. Terça-feira que vem a gente está de volta, né? Boa noite, bom descanso. Até lá. Até mais. Tchau.